Para a sua vida agora e vai assistir Sakamoto Days. Desde quando eu era bem pequeno, eu cresci assistindo filmes de ação de todo tipo que você pode imaginar. Rambo, Duro de Matar, O Grande Dragão Branco, O Exterminador do Futuro, vixe, a lista ela é infinita. Mas infelizmente pra mim, que cresceu assistindo os clássicos de filmes de ação dos anos 80 e 90, eu tive uma escassez muito grande nos anos 2000. Não que não tivesse filmes de ação e filmes de ação bons, só que, comparação ao filme dos anos 80 e 90, o número era muito menor. Mas tudo mudou com John Wick. Quando John Wick apareceu, nós tivemos o retorno do gênero de filmes de ação com a mesma intensidade que nós tínhamos nos anos 80 e 90. John Wick, Havoc, Anônimo, O Resgate, vixe, a lista é gigantesca e são filmes muito bons. Mas sabe, eu sou amante de bons conteúdos de ação, seja nos videogames, seja nas séries, seja nos filmes e inclusive nos animes. Mas sabe, dentre tantos animes, centenas, talvez milhares de animes que eu tenho assistido na minha vida inteira, nenhum deles era tão parecido quanto os filmes que eu cresci assistindo de ação quanto o anime Sakamoto Days. É sério, Sakamoto, ele tem todos os clichês que você pode imaginar dos filmes de ação que a gente tanto ama, como John Wick, como Resgate, como Anônimo. E quando eu falo clichê, eu não falo da maneira negativa, eu falo da maneira positiva. O problema nunca é o clichê ou o fanservice, o problema é como aquilo é utilizado. Por exemplo, se você pega o primeiro The Last of Us, é uma história completamente básica, a gente cresceu assistindo a vida inteira. São inúmeras obras que tem aquela história do cara velho, que é amargurado, que tem que levar uma pessoa do ponto A ao ponto B e acaba se apegando a ela, mesmo ele tendo jurado que nunca mais ia se apegar a ninguém. Mas a questão é se aquilo é bem feito ou não. E The Last of Us ele é muito bem feito. Da mesma forma que o Sakamoto Days é muito bem feito, mesmo sendo inspirado em inúmeras obras de bons filmes de ação. Tá, mas por que eu deveria parar a minha vida pra assistir Sakamoto Days? Assim como John Wick, O Resgate e Anônimo, o cara era um mercenário, assassino, o melhor do mundo, e por causa de um periquito, ele largou tudo por causa do amor e viveu uma vida pacata. Mas aí tragédias aconteceram e ele foi forçado a voltar à ativa, a voltar ao mundo da ação, voltar ao mundo dos assassinatos. E como todo bom filme de ação, esse cara ele era uma lenda super conhecida antes de se aposentar, super respeitado, super temido. E quando ele volta é aquela surpresa, todo mundo falando: "Oh, aquele fulano de tal que era fodão, ele voltou à ativa." Mas por mais que a história não pareça simples, o anime ele faz inúmeras referências de propósito, porque é um anime de muita ação com bons toques de humor. Se você gosta de John Wick, mesmo que você não goste de animes, é praticamente impossível você não amar Sakamoto. Ouso dizer que se não existisse o filme John Wick, a saga, a franquia John Wick, não existiria Sakamoto. Porque dentre tantos filmes de ação que existem ao redor do mundo inteiro, claramente Sakamoto foi inspirado muito mais em John Wick. É a questão de existir um grupo secreto de fodões, uma ordem, é a questão de colocarem recompensas em cima da cabeça do Sakamoto, que já estava aposentado. A empresa dos assassinos no anime do Sakamoto é a AAJ, e o prédio é claramente inspirado no Continental de John Wick. Dentro desse prédio que eu chamo de Continental do Sakamoto, tem os telefonistas igual o filme de John Wick, e claro, tem aquela boa e velha referência à caneta. Ué, a caneta? Mas o John Wick ele não faz estrago com lápis? Sim, e o Sakamoto ele faz o estrago com a caneta. Pode ter o que for em volta, mas eu sempre caio no colo do Sakamoto, é sempre uma caneta. Ele faz um puta estrago com essa caneta. Alguma coisa sempre acontece, cai no colo de todo mundo, tudo quanto é tipo de arma, mas no colo do Sakamoto cai uma caneta, por incrível que pareça. Esse anime é totalmente inspirado em John Wick, cara. O John Wick, se John Wick fosse um anime, seria Sakamoto Days. Vigia, mas eu assisti Sakamoto ano passado e eu não gostei muito. Eu achei ele bem morto, bem sem graça. E por que eu deveria dar mais uma chance pra esse anime? Vale a pena mais pra frente? Sim, eu tô fazendo esse vídeo justamente pra isso. Um pedido pra você que tá assistindo esse vídeo até aqui, pra caso você nunca tenha assistido, você assistir, você que já assistiu, dê mais uma chance pra anime. Por quê? Ano passado eu também já tinha assistido a primeira temporada e eu achei ele bem sem graça. Sem graça não vou ser injusto, tá? As piadas do anime eu achei muito boas e eu só tava assistindo porque eu achava ele engraçadinho, só isso. E esse ano teve tantos lançamentos que eu acabei dando prioridade para outros produtos, uns mais famosos, outros não, mas eu dei prioridade para as novidades, já que a primeira temporada de Sakamoto eu achei bem morno, eu só achei engraçadinho, então eu dei prioridade para as novidades, como Kunlun Generic Romance, como Takopi, como Gachakuta, como o próprio filme do Demon Slayer. Enfim, eu não vou ficar listando aqui, porque senão eu vou ficar o dia inteiro, mas eu dei prioridade para animes que eu tinha gostado mais, continuações de animes que eu já tinha gostado mais, ou novidades. Então essa foi minha prioridade esse ano. Mas recentemente eu fui dar a chance pra segunda temporada de Sakamoto. Bom, e o que acontece? Eu fiquei completamente chocado. Bom, eu vou ser bem sincero aqui com vocês. Eu não sou muito fã daquelas obras que as pessoas falam assim pra mim: tal anime ou tal série fica bom a partir de tal episódio. Ou me conquista no primeiro,
ou pra mim já deu. Porque, por exemplo, se você pega a série Breaking Bad, aquela série acontece tanta coisa no primeiro episódio que ou ela conquista a pessoa no primeiro episódio ou aquela série não é pra ela. Não adianta eu tentar convencê-la de que Breaking Bad é a melhor série de todos os tempos se não conquistar ela no primeiro episódio. Porque não adianta eu chegar pra ela e falar assim, olha, depois de tal temporada, depois de tal episódio acontece tal coisa, a história fica muito melhor, porque já não fisgou ela. Ela vai ter a impressão, a sensação de que ela vai estar assistindo forçado. Pra mim, ou é de coração ou não funciona. Ou a pessoa realmente vai gostar daquela obra desde o começo, ou ela não vai gostar. Pra mim funciona assim, porque se ela assistir forçado, aí é que ela não vai gostar mesmo. Tem que ser de coração. Porém, eu não posso ser injusto com você. Existem sim exceções, como por exemplo, vou te dar um exemplo pessoal aqui pra você, o anime Bleach. No primeiro episódio eu amei ele muito. Porém, até o episódio, se eu não me engano, 16, que é quando o Randy e o Byakuya vêm resgatar a Rukia, do episódio 2 até a primeira parte do episódio 15, eu achei o anime bem básico, bem genérico, bem sem graça, principalmente aqueles bichinhos da presilha do Orihime, eu achava aquilo tão pista, sabe? Porém, quando começa a saga da Soro Society, aí o anime placa de vez, tanto que hoje Bleach tá no top 5 animes da minha vida inteira. Eu amo Bleach, eu sou apaixonado por Bleach. Porém, existem animes que não importa quantas chances eu dê, eu sei que não é pra mim. Por exemplo, eu assisti 60 episódios de One Piece e eu não gostei. Cara, eu sinto muito, não é pra mim. Não adianta você falar pra mim que depois do episódio 327 ele fica bom, eu não vou dar essa chance. Não adianta, ou me conquista ou não me conquista. Cara, se depois de 60 episódios o anime não me fisgou, então o anime não é pra mim. Reconheço a importância da obra, vou dar mais uma chance no remake, porque falaram que vai ser muito mais objetivo, muito mais direto ao ponto, muito mais resumido, então vou dar mais uma chance sim, mas do jeito que ele tá, não é nem questão dos 1000 episódios, isso não me afasta tanto não, mas é que a estrutura do anime, a narrativa, o ritmo dele, não é pra mim. 60 episódios, porra, eu dei 60 chances pro anime me fisgar e ele não me fisgou, não é pra mim, acabou. Porém, pensando em Bleach, eu dei mais uma chance pra Sakamoto desde a segunda temporada, e puta que pariu, foi a melhor decisão que eu tomei no ano, é sério. Essa segunda temporada virou outro anime completamente diferente, cara. Primeiro que o traço que eu achava legalzinho na primeira temporada, ele ficou um traço infinitamente melhor na segunda temporada, um traço grosso, um traço lindo, muito bem animado. Enquanto na primeira temporada você vai conhecendo, vai tendo a introdução dos personagens, você vai conhecendo o arco de cada um, a introdução daquele universo. Na segunda temporada não, você já conhece a estrutura daquele mundo todinha e é só pancadaria, é só porrada boa. É muita cena de ação, é muita qualidade de animação, os efeitos de luz, os efeitos de sombra, as partículas na tela, a trilha sonora, cara, é impecável essa segunda temporada, é simplesmente incrível. As cenas de ação são tão boas que você quer ficar assistindo o mesmo episódio várias vezes, e a história ela melhora muito, você fica louco pra saber onde é que aquilo vai parar, e você termina o episódio louco pra ver o próximo. E é muito interessante ver a dinâmica, né, porque o John Wick, ele é um assassino e ele mata um monte de gente sem nenhum peso na consciência depois que ele volta à ativa, e o Sakamoto, ele voltou à ativa, mas sem poder matar ninguém. Mesmo lidando com inúmeros assassinos perigosíssimos, ele não pode quebrar a sua promessa. Por quê? Porque o Sakamoto prometeu à sua esposa que ele nunca mais iria matar ninguém na vida dele. Então fica aquela dinâmica de um cara que é um assassino muito poderoso, que é o Sakamoto, lidando com inúmeros assassinos poderosos também, e ele não pode matar ninguém. Todo mundo quer matar ele, mas ele não pode matar ninguém, mesmo podendo matar todo mundo, porque ele não pode quebrar sua promessa. Então essa dinâmica ela é muito boa. E é interessante, né, quando você para pra analisar esses filmes onde o cara é perigosíssimo e ele larga tudo por um periquito, como todos eles seguem a mesma linha, né, do cara que ele muda completamente por uma mulher. Mas você sabe que isso é possível? Isso é possível na vida real, mas não tô falando necessariamente de um assassino, tá? Mas tô falando de um cara, por exemplo, uma mulher ela consegue fazer um homem que não tem nada ficar milionário ao longo de vários anos, mas ela também consegue fazer um homem milionário perder tudo do dia pra noite. Então a mulher ela consegue de fato mudar um homem, porque o amor de um homem para uma mulher, ele é um amor incondicional. Isso quer dizer que o homem ama uma mulher pura e simplesmente pelo fato dela estar viva e respirando no mundo. A mulher não, ela ama um homem pelo que ele é capaz de proporcionar para ela. Pode sim ter ou não a ver com dinheiro, mas não necessariamente. Por exemplo, ele pode fornecer para ela segurança, o homem que é capaz de resolver problemas, o homem que tem objetivos de crescer na vida no futuro. Enfim, de alguma forma ele consegue proteger e prover aquela mulher, e ela confia e acredita nele. Então de fato existe isso na vida real, mas aí ela faz ele acreditar nela e ele mesmo ter a vontade de mudar por ela. Porque assim, esses filmes de ação, eles têm algo em comum, que é baseado em algo real, que é o quanto que a mulher ela consegue mudar um homem, pro bem e pro mal. O homem ele é disposto a fazer de tudo por uma mulher. Você, mulher que tá assistindo esse vídeo, você tem um super poder, e você sabe do que eu tô falando. É diferente, tá?
pro homem e pra mulher. Pro homem é uma necessidade, pra mulher é um desejo, são coisas muito diferentes. Então use isso pro bem, não pra você explorar ou pra se beneficiar às custas do homem. Você pode mudar a vida dele, vocês podem construir um futuro maravilhoso juntos. Agora, você tem que usar isso com sabedoria. Você sabe que ele é capaz de fazer de tudo por você. Então use isso para o bem, não só para explorar o cara. Não faça isso. Não desperdice a sua vida e a vida dele dessa forma. E você, homem, escolha a mulher certa. Ela consegue construir um futuro abençoado ao seu lado ao longo do tempo. E ela pode destruir a sua vida do dia para a noite. Então escolha a mulher certa. E pense sempre com a cabeça de cima, como John Wick fez, como Sakamoto fez, que faz com que você tome as melhores decisões da sua vida. Seja um herói e não a vítima dessa mulher. Use sempre a cabeça de cima. Fechou? Bom, é isso que eu tinha pra dizer. E qual que é a minha ideia? Minha ideia é trazer conteúdos de uma maneira mais reflexiva, mais construtiva, não só superficial e rasa sobre a obra em si, mas sim agregar coisas em volta dela, como eu trouxe nesse vídeo aqui. E se você gostou desse conteúdo e quiser receber conteúdos como esse, cara, se inscreve no canal, me ajuda aí com aquela curtida, acionando o sininho pra receber todas as notificações. Eu tô pedindo a sua ajuda nessa. Então se você chegou até aqui, conto demais com a sua colaboração, fechou? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, conto demais com a sua presença lá, tamo junto sempre e é nóis.